cortado. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 18º encontro, último domingo de maio. Estamos vivendo todos, né, esse tempo difícil. A nossa oração, o nosso desejo é que todos estejam bem e, se por acaso sua família estiver sendo atingida de alguma forma por essa pandemia, que Deus os ajude a passar bem por tudo isso. Tempos difíceis nós temos que enfrentar com coragem, né? Então, que cada um de vocês esteja recebendo a força necessária para enfrentar bem esse tempo, né? E é um tempo também de solidariedade e um tempo de generosidade. Como eu falei numa das aulas anteriores, que oportunidade nós estamos tendo de rever nossas práticas, né? Nossa relação com as pessoas e nossa relação com bens, e repensar, à luz dessa teologia provocativa, né, da generosidade, o modo como nós temos entendido. É interessante que a realidade, as circunstâncias, elas afetam o modo como nós interpretamos as Escrituras, né? Por exemplo, se nós estivéssemos num país de primeiro mundo, né, talvez a nossa visão das Escrituras fosse uma. Estando num país pobre como o Brasil, injusto, debaixo de tantas crises que se entrecruzam, né, para agravar nossa situação, é claro que tudo isso lança luz também sobre o modo como nós interpretamos. Ou seja, nós vamos ter, quem sabe, um olhar, né, apurado para enxergar nuances das Escrituras, né? E com isso termos uma interpretação significativa. Nós estamos lidando com o contexto do autor e do livro e com o nosso contexto, né? E estabelecendo então um diálogo entre eles. Bom, enquanto vocês vão aí chegando, se acomodando, eu vou fazendo aqui uma breve recapitulação. Nós estamos na 18ª lição. Estamos no olho do furacão. Hoje é o dia, Estamos no livro de Malaquias, porque quando a gente fala em generosidade nas Escrituras, nós temos que passar pelo tema do dízimo, e quando a gente fala dízimo, a mente corre para Malaquias, e não o livro de Malaquias inteiro, mas para o capítulo 3 e o versículo 10 especificamente. É esse que aparece lá no retroprojetor da igreja, lá no data show, nos envelopes, no cenário, nos corredores e tal, né? Então, nós estamos estudando o livro de Malaquias, nós começamos estudando sobre o homem Malaquias, porque por trás do livro tem um homem, tem um profeta, né? Por trás do livro tem um contexto, tem uma situação, tem um mundo, né? Nenhum livro, na verdade, nada que a gente escreve é escrito de forma abstrata, né? Tudo tem, tudo que a gente emite, todas as nossas mensagens, elas partem de um contexto, quer dizer, os pés do autor estão pisados num certo chão da história, né? Então a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre o contexto de Malaquias. Nós estamos no período pós-exílico, olha como nós temos que ir juntando as informações, né? Estamos no período pós-exílico, que durou cerca de 140 anos. O primeiro período foi o período de Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. A terceira parte, né, dentro desses 140 anos, a terceira parte foi a parte de Esdras e Neemias. E a segunda parte é onde eu propus encaixar Malaquias. Então, tudo isso nós já discutimos, né? Nós estamos supondo, por empréstimo,
né, por hipótese, nós estamos supondo que o contexto de Malaquias é aquele de Esdras e Neemias, né? Nós colocamos Malaquias aí no meio e demonstramos que esse é um bom lugar para colocar Malaquias. Também falamos que o livro é estruturado em debates, né? 6 debates, que tem uma certa estrutura comum, né? Em que Deus acusa ou reclama ou julga o povo, né? Repreende o povo, e o povo retoricamente reage. E então Deus argumenta com o povo. Às vezes essa estrutura é simples, às vezes ela é desdobrada em diversas perguntas, né? Falamos que o livro está dividido em 2 partes, ou seja, os 3 primeiros debates tratam de problemas pontuais, de problemas mais imediatos, concretos, né? E os 3 últimos debates tratam de questões que requererão a intervenção de Deus. Nós estamos, então, no 5º debate. Na aula passada, nós começamos o versículo 6, 7 e 8, né? Falamos sobre a imutabilidade de Deus, a fidelidade de Deus versus a infidelidade do povo. Falamos daquela parte que diz: tornai-vos para mim, Deus chamando o povo ao arrependimento. O povo reage dizendo: em que haveremos de tornar? E aí Deus responde com uma pergunta: roubará o homem a Deus? E nós então trabalhamos um pouco essa questão do como pode o homem, o ser humano, roubar, subtrair pela força algo de Deus, né? E chegamos à conclusão que essa expressão só tem sentido se Deus estiver assumindo a causa da vítima, o lugar da vítima, dos prejudicados. O versículo 8, então, termina com a resposta: em que te roubamos? Né? Uma pergunta lógica: como nós podemos te roubar, Deus? Né? E se nós estamos fazendo tudo aqui, parece que está tudo certo, né? Como nós podemos te roubar? E então Deus responde dizendo: nos dízimos e nas ofertas. Hoje nós vamos partir do versículo 10, tá? Embora o versículo 9, eu vou partir do versículo 10, porque o versículo 10 fala também de dízimos e ofertas. Então, já é a expressão dízimos e ofertas na resposta, né? Na argumentação, aliás. Ali Deus responde. Agora, Deus argumenta, né? No versículo 9, ele fala assim: com maldição sois amaldiçoados. Então, na verdade, vamos partir do versículo 9. Mas no versículo 9, tirando a parte que ele repete: a mim me roubais vós a nação toda, eu queria apenas destacar um ponto que nós vamos trabalhar mais para frente, tá? Então, segura aí o versículo 9. O versículo 9 chama a atenção para o amaldiçoamento, para a maldição, né? Nessa altura da exposição, eu quero apenas lembrar o seguinte, eu quero pontuar o seguinte. Nós estamos trabalhando, aliás, vamos colocar assim: Malaquias está chamando a atenção do povo nos termos da aliança. É a aliança que Deus invocou aqui à memória do povo, é a aliança que o povo não cumpre. Então, se a gente lembrar daquela minha proposição, daquela minha referência, que nós temos que ter a memória da aliança, é sobre esta memória que Malaquias está falando. Quando ele fala aqui de maldição, e depois no versículo 10 ele vai falar de bênção, nos versículos 10, 11 e 12, que serão matérias da próxima aula, ele vai falar de bênção. Esses 2 termos, maldição e bênção, são da aliança. Então a tarefa de vocês e nossa para esta semana
é ler o capítulo 28 de Deuteronômio, né? Poderia ler o Pentateuco inteiro, mas para facilitar a vida de vocês, né? Vamos ler apenas o capítulo 28 de Deuteronômio, que é aquele versículo em que ele fala assim, o capítulo, né, em que ele fala assim, Deus falando com o povo: se vocês cumprirem os termos da aliança, eu abençoarei você, abençoarei sua casa, abençoarei sua esposa, seus filhos, sua mesa, sua despensa, seu campo, seus animais, vocês terão paz e a terra, etc, etc, etc. Vocês serão uma grande bênção. Olha aí, redação do versículo 10, né? Eu abençoarei vocês sem medida, etc, etc, etc. A maldição vem na sequência e a porção dedicada à maldição é longa. Você poderia até pensar, puxa vida, será que é mais maldição do que bênção? Parece que Deus carrega nas maldições para advertir o povo severamente, como uma mãe, como um pai, que ameaça o filho para ele não desobedecer, né? Se você fizer isso, a mamãe vai tirar o computador, vai tirar isso, vai tirar aquilo, vai fazer, papapá, papapá, você vai ver, papapá, papapá. Então é aquela ameaça para que, tipo, por favor, não faça isso, né? O capítulo, então, 28 de Deuteronômio tem mais ou menos essa estrutura. Mas se vocês não cumprirem a minha lei, se vocês abandonarem os meus estatutos, que é a redação ali do versículo 7, então eu virei contra vocês, vocês ficarão doentes, suas mulheres não terão filhos, seus filhos vão morrer, sua terra não vai produzir, seus animais não sei o que e tal, e tal, e tal, e tal, vocês vão ser um horror no mundo, vocês serão perseguidos, vocês serão levados cativos e etc, etc. Então a gente tem que ter na memória esta sessão dupla de bênção e maldição, tá? O livro de Malaquias já tocou nesse tema. Então ele não dá grandes explicações porque o autor conta que você o tem na memória. Você, a audiência dele, né? Quem recebeu a carta de Malaquias, o seu livro, tinha isso na memória. Pela forma como ele se refere aos pontos da lei, ele espera puxar, tocar na memória do povo esses pontos que ele quer realçar. Então, no capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: pois maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ele está invocando uma maldição da lei, né? Depois, no capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos, que é um termo quase hiperbólico, né? Exagerado. Eu amaldiçoarei as suas bênçãos. E ele fala assim, na verdade já tenho amaldiçoado, quer dizer, o que vocês vivem agora já é uma forma de maldição, né? Então, chamando a atenção do povo para os termos da memória. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente ao ler o versículo 9. E ainda no versículo 9, queria chamar a atenção para uma seguinte questão, né? O povo estava negando o dízimo e por isso estava empobrecendo, ou eles estavam pobres já, e por isso estavam negando o dízimo. Qual era a desculpa desse povo para cumprir parcialmente a lei de Deus? Para tentar enganar a Deus, roubar a Deus. O que é que estava no coração desse povo aqui? Deus está dizendo para eles uma resposta. Vocês estão empobrecidos porque estão tentando me enganar. E se vocês aderirem aos meus estatutos de coração, eu
posso transformar suas maldições em bênção. Mas prestem atenção nesse conceito da maldição, porque quando nós falarmos da bênção, na próxima aula, então a gente poderá fechar esse binômio, né, da maldição e da bênção nos termos da aliança. Bom, com isso, então, vamos para Malaquias 3:10 e nós vamos fazer uma abordagem palavra por palavra, expressão por expressão. Nós corremos o risco, e vamos ter que ir corrigindo isso passo a passo, de olharmos o detalhe e não o todo. Mas é um risco que eu vou correr, né? Nós vamos palavrinha por palavrinha, mesmo aquelas que parecem evidentes, óbvias, tipo eu já sei, o pastor fala isso todo domingo, no culto e tal. Não, nós vamos palavra por palavra. Só que quando a gente fecha o foco da nossa atenção, da nossa interpretação, numa palavra, a gente corre o risco de não ver o quadro todo, né? Mas eu optei por esta abordagem porque eu estou dando a você os elementos necessários para ver o quadro todo mais corretamente, né? Seria como pegar uma grande obra aí, tipo uma Mona Lisa, né? E ao invés de olhar o quadro inteiro lá, ficar lá na fila, eu nunca fui, né? Mas quem foi fala que fica ali na fila, olhando, contemplando, aproveitando aquele momento e tal, né? Mas imagina que a gente pegasse esse quadro e observasse detalhes, né? Pequenos detalhes e tal, para depois, então, tendo estudado os detalhes, poder olhar o todo, né? Eu imagino que a apreciação seria muito mais profunda do que um simples olhar geral, tá? Bom, feita essa minha propaganda, então, vamos para palavra por palavra. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Primeiro, vamos pensar na palavra dízimo e oferta, tá? A palavra dízimo, eu vou falar pouco sobre ela, porque nós já sabemos do que trata, né? A palavra dízimo, neste contexto, significa a 10ª parte de tudo que a terra produz, quer seja cultivado, quer seja aquilo que a terra produz, como árvores e tal, tudo que você colhe para mantimento da sua terra, você seleciona a 10ª parte e reserva para aquelas finalidades que nós estamos estudando desde as primeiras aulas. O sustento do templo, o sustento dos sacerdotes, o sustento dos levitas e o sustento dos pobres, dos desamparados, socialmente falando. Também significa a 10ª parte dos animais. 10ª parte dos animais. Então, o produtor, o criador do gado, selecionava o 10º, qualquer que fosse ele, e reservava, então, para doar ao templo, ao sacerdote, ao levita e ao pobre, conforme a organização, a regulamentação, os aparatos sociais criados para a destinação desses recursos. Eventualmente, isto era trocado por dinheiro. Por que eu posso dizer isso? Porque a memória por trás desse texto é a aliança. Então eu posso trazer a aliança como sendo o texto que está por trás das instruções de Malaquias. A palavra oferta, ela merece aqui uma certa consideração, né? Porque o hebraico tem 2 palavras para oferta, que são, na verdade, quase sinônimas, né? Eu sei que se tiver alguém aí me ouvindo, especialista em línguas antigas, em hebraico, especialmente hebraico bíblico, vai dizer, não é bem assim. Mas até onde eu consegui pesquisar, e para todos os efeitos práticos, para quem não é hebreu e precisa
estudar o significado de uma palavra que para nós não diz nada, que é a palavra minha e a palavra terumá, essas palavras para nós não querem dizer nada. Então, como nós temos que estudar uma palavra estrangeira, uma palavra de uma língua morta, nós vamos compará-las, né? Nós vamos compará-las no seu significado do vocabulário e na sua ocorrência nas escrituras. E para todos os efeitos práticos, a gente poderia simplesmente dizer é sinônimo. As diferenças seriam tão sutis, tão específicas, que se alguém dissesse minha ou terumá, a gente entenderia. O essencial a gente entenderia, né? Às vezes, para você entender nuances de uma língua, você tem que ser quase que criado naquela língua, tem que ser sua língua materna, né? É como um americano tentando entender português, que às vezes troca uma palavra ou outra, porque para entender a diferença exata, né, é uma coisa quase que intuitiva. A palavra minha, ela é usada como oferta de cereais, ela é usada também, então assim, nesse sentido religioso, né, as ofertas que eram dadas e serviam para alimento do sacerdote no templo, tá? Ela era usada também num sentido secular como presentes, né? Dar presentes ao rei, dar presentes para agradar, né? Então, um sentido geral, mas parece que se a gente puder dar um sentido, digamos, específico a ela, ela parece que ocorre como é que eu vou dizer? Como direcionada ao templo, né? Então, essa minha, no sentido religioso, ela parece ter uma relação com o templo. Para a gente ver onde essa palavra ocorre, nós vamos primeiro fechar o foco dela em Malaquias, porque se a gente investigar a palavra minha em Malaquias, a gente tem uma noção melhor de como este autor usa a palavra. Depois a gente pode olhar em outros lugares das Escrituras, né? Malaquias usa essa palavra em 6 lugares. Então é uma ampla base de verificação, né? Ele usa, por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: oxalá houvesse entre vós quem fechasse as portas, etc, etc, porque não aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Não aceito da vossa mão a vossa minha. E ele está falando ali, vocês trazem esse bicho aleijado aí, esse bicho quebrado, defeituoso, faltando um pedaço, para me agradar? Eu não vou aceitar, né? Então, minha. Depois, no versículo 11, ele fala assim: em todo lugar se queima incenso em minha honra e trazem ofertas para mim, minha, no sentido religioso, porém não judaico, no sentido pagão. No versículo 13 do mesmo capítulo: assim fazeis a vossa minha, assim fazeis a vossa minha. Aceitaria isso eu da vossa mão? Tá vendo? É uma oferta dada como presente, uma oferta para agradar, né? No capítulo 2, versículo 13, fala: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, tal, e ele não olha para a nossa oferta, nem aceita com prazer da nossa mão. De novo, a palavra minha. No capítulo 3, versículo 3, depois que ele fala lá do derretedor, do ourives e do sabão da potassa, aí ele fala assim: então eles trarão ao Senhor minha justas, né? Então ali também a palavra oferta. E no versículo 4 também: então a minha de Judá e de Jerusalém será agradável. Então, o que eu posso concluir aqui? Que em Malaquias, a palavra minha é usada num sentido amplo, num sentido geral,
que está ligada ao culto, né? Mas com sentido amplo, com sentido de presente, de sacrifício, de oferta voluntária, um sentido amplo, digamos assim. Minha escreve. Minha escreve, parece como é que chama lá, o He-Man, né? Minha, He-Man, She-Ha. Parece mesmo. É min e esse ha é com H. Ah, H é min, seria minha. Seria ofertas, né? Significa oferta. A outra palavra terumá, ela é traduzida na Bíblia como, normalmente, como oferta alçada. E oferta alçada é um negócio assim meio... O que é oferta alçada? Né? Fica parecendo... Como é que é? Na nossa Bíblia, na nossa Bíblia, não. Na igreja a gente fala de oferta, bandeja, as salvas. A gente fala salvas? Fala, né? Eu não sei, na minha cabeça, essa palavra alçada ficava um negócio assim meio alça, né? Um negócio assim meio obscuro, assim, aquelas palavras que você acha que entende, mas na verdade não entende. Na verdade, a palavra alçar é elevar, né? Alçar, elevar. Então, oferta alçada é uma oferta que se levanta, que se eleva, né? Não no sentido que a gente fala assim, vamos levantar uma oferta para... Né? Aí é um sentido quase que... como é que poderia dizer? Figurado, né? Levantar uma oferta para atender uma necessidade ali e tal, para atender um missionário, para atender tal. Ou, levantar uma oferta. Não, eu estou dizendo, a gente usa nesse sentido. Okay. Mas aqui no sentido que eu estou falando, no sentido da Bíblia, é no sentido oferta elevada a Deus, né? Porque essa palavra alçar, ela é usada na sua raiz como para se referir ao Deus elevado, Deus exaltado. Exaltado é o nosso Deus, o Altíssimo, o elevado. Então a palavra oferta alçada é um tipo, digamos, específico de oferta que é referida dessa forma, oferta alçada, né? Não sei. Qual palavra? Não, terumá. Terumá. Eu falei que tem duas palavras em hebraico, uma é minha, né? Agora eu estou na segunda, terumá. Mas não necessariamente tem tradução aqui no texto para as duas. Já vou chegar lá. Okay. Já vou chegar lá. Esta palavra ocorre apenas uma vez em Malaquias. E é exatamente no texto em que nós estamos, nos dízimos e nas ofertas, final do versículo 8. Tá? Final do versículo 8. O versículo 10, que vai fazer referência ao versículo 8, ao invés de falar dízimos e ofertas, fala todos os dízimos. Então aqui nós vamos ter que resolver um problema. Então essa palavra terumá, ela pode significar simplesmente oferta. Se eu fechar o foco e especificar um pouco mais, ela significa uma oferta alçada, uma oferta que se levanta para Deus, né? Dedicada a Deus, como se toda oferta não fosse, digamos, dedicada a Deus. Mas como a palavra minha significa talvez um sentido mais amplo, vamos dizer assim, né? Que a palavra terumá, digamos, é mais qualificada, é mais específica para uma finalidade. Mas ela pode significar também, e eu vou advogar esta alternativa, ela pode significar também o dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. E a prova que eu vou dar para isso está em Números 18, que é um dos textos, um dos únicos textos, deixa eu ver se eu acho aqui, Números 18, deixa eu ver se eu acho, eu marquei a perícope inteira, mas deixa eu ver se eu acho o versículo para matar a cobra e mostrar o pau. Números 18, o versículo 20,
25 a 32 fala de dízimos e ofertas para os levitas. No versículo 25, tal, vai ser o único lugar, deixa eu ver, único lugar em que esta expressão ocorre juntamente. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente onde está, eu não anotei. Peraí, versículo 25. Parará, se alguém achar, pode soprar ali para a Irene. Ah, tá aqui, ó. No versículo 26 fala assim: uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, essa palavra terumá, que ocorre apenas uma vez em Malaquias, ele poderia ter falado minhá, mas ele não falou minhá, ele falou terumá, né? E como essa palavra é mais específica do que a palavra minhá, e como ela ocorre, aí entra a questão da memória que eu estou falando, né? Como ela ocorre junto com dízimo, com a palavra dízimo, então eu posso evocar a memória do povo da lei, né? E a memória seria a seguinte: eu poderia interpretar o versículo 8 aqui, nos dízimos e nos dízimos dos dízimos, tá? E esta expressão vai nos ajudar, então, a interpretar. A evidência que eu estou dando é o Números, capítulo 18, versículo 26, onde essas palavras ocorrem juntas, né? Deixa eu ver aqui. Elas ocorrem... elas aparecem juntas em Deuteronômio e em Crônicas, juntas, tá? Mas aqui em Números, ela significa, ela implica esse significado, dízimos dos dízimos. Então, se essa minha hipótese estiver certa, a tradução correta, ou aceitável, ou mais razoável para o versículo 8 seria: em que nós te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nos dízimos dos dízimos. Ok? Dízimos e dízimos dos dízimos. Com esta interpretação, você pode discordar, tá? Você só tem que verificar, tem que admitir que Malaquias usa 6 vezes a palavra minhá e apenas uma vez a palavra terumá, né? Então, parece que ele deu uma especificação a esta oferta do versículo 8, do capítulo 3, versículo 8. Pode ser que quando ele falou minhá, ele englobou tudo, mas no versículo 8 ele foi, a meu ver, específico, tá? Se referindo a algo que implica em roubo, porque as demais ofertas não eram obrigatórias. A oferta no sentido amplo, ela é, por definição, algo que se oferece. Uma oferta não pode ser compulsória. Se ela é compulsória, ela já não tem o sentido de oferta. Porque oferta, no sentido do português, e é como está na nossa Bíblia, é algo que se oferece. É um presente. É algo que você dá para agradar. Então, esta não poderia ser um roubo, né? Eu não posso roubar você se eu não te dei um presente, né? Presente, por definição, é algo que se dá. É uma dádiva. Né? É um dom, é uma dádiva, é um presente, né? Aliás, a palavra oferta significa exatamente presente, ou seja, o que se põe diante de, né? Oferta é exatamente isso, colocar diante de alguém. O presente é a mesma coisa, né? Colocar pré-ser, né? Pré-alguém, né? Pré-diante de alguém. Bom, com isso, então, mais um argumento que eu vou usar, você não é obrigado a acreditar, mas eu vou usar mais um argumento. Com isso, então, o início do versículo 10 faz um sentido maior, porque agora ele vai dizer, então, todos os dízimos. Deu para entender?
a expressão todos os dízimos está intercambiada com a expressão dízimos e ofertas. Por isso ele pode dizer todos os dízimos. Todos os dízimos, ok? Esta expressão todos os dízimos pode significar o seguinte: o povo não está dando o dízimo completamente, o povo está dando o dízimo apenas lá para o ofício do templo, mas não está dando os outros dízimos, né? Ou então o povo está contando a menos, né? Ele está fazendo alguns artifícios para, no final da separação do dízimo, dar uma conta menor. Tipo, esconde alguns animais, conta a planta depois de colhida, tira, não sei, aí teria que ver como que eles fazem isso. Eu estou estudando um pouco sobre a tradição dos anciãos, que aparece lá no Novo Testamento. Anciões, né? Anciões, eu falei anciãos, não sei se as duas são cabíveis. Mas a tradição ela vai surgir justamente para regulamentar esse tipo de coisa, né? Um exemplo bíblico simples. Em Mateus capítulo 15, Marcos versículo 7, quando Jesus acusa os fariseus de não honrarem os pais por um artifício legal, né? Vocês deveriam honrar pai e mãe, mas os rabinos criaram um artifício legal pelo qual você dedica ao Corban. E dedicando ao Corban, você não tem que atender seus pais. Mas o Corban está guardado no templo, né? Então eles arrumavam diversos artifícios para que no final das contas a parte que eles deveriam perder para a solidariedade, para a generosidade, fosse menor, né? Então essa expressão dízimo dos dízimos pode indicar uma retenção indevida, portanto roubo, portanto engano, que são as interpretações que eu dei na aula passada, como pode significar também o não recolhimento de todos os dízimos, né? Ou eles estavam dando preferência para o templo, tipo assim, eu preciso da bênção do sacerdote para que tudo dê certo aqui na minha casa. Mas, cuidar de pobre, né? Cuidar de pobre, entendeu? Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, guerra, é isso, é aquilo, etc, etc, ainda tem que sustentar pobre, né? Eles que vão para o templo e tal. Então, alguma coisa aqui está acontecendo, e você deve se lembrar lá da reforma que nós estudamos em Neemias, do problema dos pobres, do problema da terra, do problema da escravidão de judeus, né? Lembra lá de Neemias capítulo 5? Alguma coisa está acontecendo que permite aqui o profeta trocar dízimos e ofertas por todos os dízimos. Deu para entender essa parte? Até agora eu falei sobre a interpretação da palavra oferta como sendo sinônima de dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos era o 1%, ou 10% de 10%, né? Lembrando lá da lei de Moisés, o povo dedicava 10% aos levitas, os levitas tiravam a terumá, né? A terumá, ou seja, o dízimo dos dízimos, portanto 1% do bolo total, para o templo, né? Então 9% ficava para os levitas e para o cuidado dos pobres, e 1% era dedicado ao templo. Tá, okay? A Cida está perguntando uma referência que você falou sobre oferta alçada, acho que é números. Não, oferta alçada, deixa eu ver aqui. É que ela perguntou qual a referência agora, e eu não sei esse agora. Na verdade, eu não coloquei aqui. Deixa eu ver aqui não, se... você citou, ela só Não. Eu não citei. Eu citei apenas números 18, números 18, 25 a 32,
que é o meu argumento para demonstrar que a palavra oferta significa dízimo dos dízimos. Agora, dependendo da versão que ela estiver usando, qualquer lugar em que ela encontrar a palavra oferta alçada ou oferta voluntária, né? Mas especialmente oferta alçada, eu não anotei aqui porque então, era muita coisa. Então ela seria o dízimo dos dízimos, prova que é o dízimo dos dízimos. Não. A palavra terumá significa oferta, tá? Oferta. Mas pode significar também, é usada também para significar dízimo dos dízimos. Tá. É bom perguntar para a gente esclarecer esses pontos. Então, assim, deixe-me recapitular esse ponto. O hebraico tem duas palavras para oferta, minhá e terumá, ok? Ambas são usadas quase que de forma intercambiável, ou seja, sinônimo. Tá? Depois eu demonstrei que Malaquias usa 6 vezes a palavra minhá, mas a palavra terumá ele usa só uma vez, e nesse lugar. Então, a partir desta contabilidade, dessa estatística, a gente poderia pensar, hipotetizar, que Malaquias está dando um sentido específico a terumá. Com essa hipótese, eu vou pesquisar o Velho Testamento inteiro e vou achar essas palavras como sinônimas. Sinônimas, ok? Só que em um lugar, justamente o lugar que trata do dízimo dos dízimos, tá? A palavra terumá significa dízimo dos dízimos. Então eu estou propondo uma hipótese, você não é obrigado a concordar, né? Uma hipótese de que aqui em Malaquias a palavra significa dízimo dos dízimos. Se eu estiver correto, tá? Isso explica por que ele usou a palavra apenas uma vez, porque ele usou a palavra neste lugar, especificamente, junto com dízimo, né? Quer dizer, uma oferta que está relacionada ao dízimo, ok? E Números 18, 26, aonde dízimo dos dízimos é tratado como terumá. Então, esse é o argumento. Terumá escreve normal. Terumá. Né? Aí, como se trata de uma aportuguesamento, né? Você pode escrever com H no final, que eu acho que representa a sílaba tônica, ou com acento mesmo, né? Terumá. Ok? Então, com isso nós estudamos a expressão dízimos e ofertas, né? Como ocorre no final do versículo 8 e como ocorre no início do versículo 10, tem mais um argumento, que é o argumento do roubo, né? Eu não posso roubar um presente, né? Presente não se rouba. Dízimo é obrigatório para o povo judeu, né? Então, deixar de dar era roubar, né? Roubar a vítima, porque não se pode roubar a Deus, né? Então, todo esse nosso... Agora a gente se afastou um pouco do ponto para contemplar o quadro inteiro, né? Tudo que nós falamos até agora nos ajuda a entender quem está sendo roubado, né? O caráter de obrigatoriedade, do que se trata e como ele era administrado. E o fato de os produtores de grãos, os produtores de gado, furtarem esta obrigação, né? Esta oferta obrigatória, colapsava o sistema, né? Colapsava o sistema. Por quê? Porque os dízimos deixavam de circular pelas artérias, olha que expressão que eu criei agora, pelas artérias sociais. Porque eles vêm do campo para as cidades armazéns dos levitas, né? Faziam ali a sua irrigação, né? E dali subia para o templo, né? Então abastecia a casa de Deus, né? Qualquer corte
neste sistema implicava em roubo da casa de Deus e em pecado contra a aliança. Porque daí os pobres iam ficar desassistidos. Isso. Que é o que nós vamos falar agora. Trazei todos os dízimos aonde? Para quê? Né? Então é isso que eu quero falar agora. Alguma pergunta sobre a questão dos... O Moacir está fazendo uma pergunta, mas não sei se você vai responder agora. Certo. Ele está dizendo assim, o dízimo, ou 10% da ajuda generosa de R$600, ajuda generosa entre aspas, devido à crise sanitária atual, cobrado por alguns pastores, é correto ou é roubo? Nem responder, né? Acho que a tua, como é que é? A tua pergunta já responde. Né? São os pobres, né, irmão? Tem que lembrar disso, quem perdeu as aulas passadas. Por isso que eu falei os produtores, né? O fruto da terra e do campo, né? Os produtores, que irrigavam, ou seja, abasteciam, né? Aqueles que estavam desprovidos, né? Um sistema de partilha, né? Bom, deixe-me avançar aqui então. Eu só queria demonstrar que todos os dízimos são relacionados também Peraí, deixa eu só fazer uma verificação aqui. Todos os dízimos são relacionados na lei de Moisés a bênçãos da terra, né? Para provar, como o Moacir está nos lembrando aí, e a Irene falou agora também, a questão do fruto da terra, da bênção da terra. Então, pensem, quando vocês pensarem em dízimos subindo para a casa do Senhor, não pensem em bolsinhas de moeda. Não pensem em bolsinhas de moeda. Pense em carros de boi, pensem em camelos, em caravanas, né? Carregando sacas e sacas. Pensem numa manada, né? Um rebanho sendo conduzido e tal, subindo para a casa do Senhor. Imaginem isso. Imaginem uma tropa, né? Vindo, digamos, da Galileia, vindo do sul, vindo do Vale do Jordão, subindo com seus carros, seus camelos, sua manada, talvez diversos produtores se ajuntando, aproveitando uma ida a Jerusalém, aproveitando uma festa e subindo a Jerusalém. Imaginem essa logística, né? Imaginem esse movimento de gado, de sacas e sacas de grãos, de carros e carros carregados, e esse sentimento de subir a Jerusalém, né? Com isso em mente agora, nós vamos para a Casa do Tesouro, que é a segunda parte do versículo 10, tá? Casa do Tesouro. E aqui, Casa do Tesouro, a nossa imaginação nos faz pensar num lugar... O que a gente pensa em Casa do Tesouro? O Brasil tem a Casa do Tesouro, né? Não, tem Casa da Moeda e Tesouro Nacional. Eu não sei se por causa das historinhas infantis e tal, por causa do Pato Donald, né? Pato Donald não, Tio Patinhos, né? A gente pensa num tesouro como um lugar assim... uma caixa blindada, né, que tem um trampolim, né, cheio de moedas, né? Imagina essas moedinhas feias que nós usamos, né, essas moedinhas de metal, né, que não é de ouro, não é de nada, cheia. Ou maços e maços de notas de reais, dólares e tal, né? Tudo jogado assim numa grande piscina de dinheiro, né? Ou não, vamos deixar a infância para trás. Vamos pensar então naqueles cofres dos bancos, né? Aquele monte de arquivos de dinheiro e tal, empacotados, aqueles que a gente vê em filmes de roubos, né? Ou então aqueles lingotes de ouro, né? Tudo empilhadinho assim, né? Como tem lá na Inglaterra, lá que ela roubou da América... Ops, desculpa. Mas a gente pensa em tesouro assim, né? Eu queria pedir a vocês que peguem a borracha da imaginação e apaguem tudo isso, né? Durante toda a minha infância,
e juventude e adultice, ouvindo Malaquias 3:10, quando citavam esse versículo para mim, eu imaginava assim, uma fila de judeus, imagina judeu com turbante na cabeça, vestido de lençol, né, que nem aqueles que a gente faz nos teatros de Natal, de igreja, né, que não tem figurino e etc, né, lençol amarrado na cabeça, não sei o que, lençol com alfinete e tal, aquelas coisas de igreja e tal. Imaginava uma fila de judeu, né, cada um com aqueles saquinhos assim, porque eles não tinham carteira, não tinham nota, cédula, né, com um saquinho assim de moeda, aqueles que a gente imagina Judas, né, com as 30 moedas de prata, aquele saquinho, né? Saquinho com as moedas, todo mundo assim com um saquinho na mão e tal, quanto você tem aí e tal. E aqui na porta do templo, eu imaginava assim uma portinha especial, não a porta principal, mas uma portinha assim do templo e tal, aonde em cima estava escrito Casa do Tesouro em português, né? Casa do Tesouro, assim, como tem na barbearia, nem hebraico, açougue, né? E um carinha assim com a balança, né? E o carinha chegava, dava ali o saquinho de moeda, ali pegava, pesava, assim com aquela cara de mal-humorado que todo, né, auditor da Receita tem. Desculpa aí. Colocava ali e tal, pesava assim, anotava ali com a caneta Bic, né? Anotava ali e tal, jogava assim para um compartimento cheio de moedas, aí vinha um levita e levava, né, carrinho de mão assim, todos aquilo lá, e ia juntando lá na casa do tesouro, né? Na casa do tesouro. Aí eu resolvi consultar as escrituras, né? E verifiquei o que significa casa do tesouro, né? E aí descobri o seguinte, e isso eu descobri em Malaquias e em Números 10, versículo 38. Então é o seguinte, meus irmãos, esta expressão ocorre na Bíblia diversas vezes como casa do tesouro. Diversas não, eu contei aqui 3 vezes. Uma em Malaquias e casa do tesouro, né, e tal. Uma em Malaquias e outras 2 uma em Neemias e uma em Daniel. Mas essa de Daniel não se refere ao templo de Salomão. Não, desculpa, Neemias. Neemias 10:38. Tá? Neemias. Talvez eu tenha falado errado. Então, Malaquias 3, Números 10:38, que está falando especificamente de dízimo. Né? Números de novo, é Neemias. Me corrijam. Neemias, é que tudo tem NM, né? Desculpa, não colou, né? Neemias 10, 38 e 39, por ali, é final do capítulo, eu acho, que se refere ao depósito do templo, e uma terceira vez que se refere a Daniel, mas aí não conta porque se trata do templo lá do ídolo pagão. Tá, então nem vou pôr Daniel. Não precisa pôr, não é o caso. Em Neemias, a palavra casa do tesouro também é chamada de câmara do tesouro. Câmara do Tesouro, ok? Tá em Neemias 12:44. Também relacionada ao dízimo. Câmara do Tesouro, tá? Diversas outras vezes na Bíblia fala tesouros da casa do Senhor. Então, desde que Davi propôs a construção do templo, desde que Salomão construiu o templo, ao redor do templo foram construídos diversos compartimentos, diversas câmaras, sendo que uma delas era para guardar tesouros. Quais tesouros? Despojos de guerra, doações, presentes, ofertas, de modo que no templo, se você olhar agora uma imagem do templo, jogar aí no Google, Templo de Salomão, mas coloca assim, menos Edir Macedo, né? Senão vai aparecer o Templo de São Paulo, isso não ajuda. É verdade. Se você consultar Templo de Salomão, Templo de Jerusalém, não sei o quê, você vai ver que o templo é uma caixa alta, assim, tipo um cubo alto,
né, um retângulo alto, e ao redor dele você tem como se fosse uma muralha alta. Essa muralha, na verdade, é um complexo, chamado Complexo do Templo. Por que complexo? Porque é um sobradinho, né, de 2 andares, divididos em diversos compartimentos. Esses compartimentos eram para diversas finalidades. Eles eram para quartos aonde dormiam os sacerdotes, quartos aonde dormiam todos os levitas que participavam do templo, e eram muitos, né? Então, despensa, lugar de guardar coisas e tal, inclusive a casa do tesouro. Aliás, casa do tesouro não, inclusive a câmara do tesouro. Então, o que nós temos até aqui nessa pesquisa? Nós temos o templo, que é um retângulo alto, imenso, né? Esse é o templo. Ao redor do templo você tem como se fosse essas pensões, né? A escola, né? Que às vezes tem um pátio central e ao redor assim tem um prédio em formato de U, né? Um prédio em formato de U com 2 andares. Esses 2 andares eram repartidos em diversas câmaras, ou eu poderia falar câmera, né? Como se diz em Maringá, no judiciário de Maringá. Oh, desculpa. Câmara do Tesouro. Câmara é uma palavra para quarto. Então eu poderia dizer assim, uns quartinhos, né? Uns quartinhos, como fala em Minas, né? Uns quartinhos, né? Ou como se fala numa pensão, claro, de modo bonito, bem feitinho, afinal tinha sido feita por Salomão, né? Quando o templo foi destruído, passado esses anos todos do exílio, agora nesse período pós-exílio em que nós estamos, eles foram reconstruídos. E foram reconstruídos segundo o projeto original, né? E então este complexo do templo foi construído novamente, tá? O que ocorre, e isso é fruto da minha pesquisa, o que ocorre é o seguinte: a Câmara do Tesouro passou a ser o nome desse complexo todo. Entendeu? Então, ao invés de falar assim, os depósitos de Deus, os quartos da casa de Deus, as dispensas da casa de Deus, eu não sei por qual razão, talvez pela segurança, né? Talvez pelo significado religioso, eu não sei exatamente, né? Esses tesouros eram dedicados a Deus, Então eles eram guardados, protegidos, porque se houvesse uma guerra, um assalto no templo, é ali que ia ser saqueado, né? Então, de alguma forma, ao longo da história, esta câmara, este quarto, esta caixa forte, passou a dar nome a todo esse complexo, de modo que você tem a casa de Deus e ao redor dela a casa do tesouro. Então pega a sua borracha imaginária e apaga a fila de judeus com as suas trouxinhas de moedas, né? Suas trouxinhas de moedas, apaga o levita que fica com a balança, com a cara de mal-humorada, pesando, apaga a caixa forte, apaga tudo, né? Nada do que era trazido para o Senhor em Jerusalém ia para o tesouro, nada, nenhuma moedinha. Por quê? Porque os bens que circulavam em direção a Jerusalém têm um destino. E o destino está na frase seguinte: para que haja mantimento na minha casa. Então percebam que agora a casa do tesouro,
né? Que era o destino do material, dos grãos e dos animais que eu mandei vocês imaginarem, né? Os carros, as sacas, as caravanas, os rebanhos subindo em direção a Jerusalém, não vão para a caixa forte. Ok. Apaga isso, essa relação é feita na nossa cabeça porque nós não temos a memória do povo. O povo tem a memória da lei e tem a memória do seu próprio contexto. Então era comida mesmo, o fruto da terra. O fruto da terra, os animais e eventualmente, algum dinheirinho que subia junto, porque a lei de Moisés permitia trocar os grãos e os animais por dinheiro. Aliás, acho que permitia só os grãos, porque animal podia se deslocar. Agora me deu um gap aqui. Me parece que animais... Agora eu preciso conferir. Me deu um gap. Se alguém lembrar lá da minha lição e tal, tiver com a memória então melhor que a minha... Olha, né? Senão depois eu olho para não gastar tempo agora. Já são 11 horas, meu Deus. Então é isso. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o que eu preciso aqui, o que eu preciso que vocês entendam agora, peço por favor, apaguem aquele tesouro do tio Patinhas, apaguem o tesouro dos filmes de roubo, os tesouros da Inglaterra, os tesouros de pirata, né? Aqueles baús assim, cheio de moeda, etc, etc. Apaga tudo isso, apaga, ok? O que nós temos agora conclusão, o templo, aquele prédio alto que você vê lá nas imagens, aquilo ali, né? A imagem do templo. Ao redor do templo, diversos quartos, diversos cômodos, diversas câmaras destinadas a diversas finalidades. Uma delas é para guardar o tesouro. Por alguma razão, uma razão histórica, cultural, nem vem ao caso, né? Ela passa a significar o complexo inteiro. Então, quando Malaquias fala casa do tesouro, você deve imaginar aquele complexo em forma de U que circunda todo o templo, que é onde está o quarto do sacerdote, o quarto do levita, o quarto da família do sacerdote, etc. A família acho que não vinha, né? Mas talvez só do sumo sacerdote e tal, etc, etc. Lugares para recolher os grãos, lugares para recolher os animais, né? Olha aí. Nossa, tinha que ter muito... Entendeu? Muita estrutura. Despensa, cozinha, onde eles comiam, né? Lugares onde eles guardavam armas, porque o templo tinha proteção, lugares para operacionalizar os sacrifícios, para talvez organizar o material que era ofertado diariamente, né? Porque diariamente tinha que fazer sacrifícios de manhã, de tarde, alimentos, etc, etc. Provavelmente tinha levitas que já traziam animais lá do lugar e colocava ali num certo quarto, né? Num certo cercadinho, não sei, né? O que nós precisamos saber aqui nada do que é trazido, trazei todos os dízimos. Nada que venha nesse todos os dízimos vai para o tesouro, vai para a tesouraria, né? Não vai, exatamente, né? Vai para a casa de Deus, vai para a casa de Deus. E aqui agora, casa significa tudo, certo, né? Quando Deus fala para a minha casa, ele está falando, faça com que a minha casa inteira funcione, ou seja, garantam todo o sistema, né? Então, quando Deus fala minha casa,
ele não está falando nem do templo isoladamente, nem da Câmara do Tesouro isoladamente, nem do complexo isoladamente. Ele está falando do conjunto inteiro da casa de Deus, do templo. Que a versão dela diz depósito. Perfeito. A minha também fala. Essa Perfeito. Transformadora, a versão transformadora fala depósitos do templo. Depósitos do templo. Para que haja provisão em minha casa. Certo. Então, olha só, ótimo. Ótimo. Porque quando fala depósitos do templo, ele não corrige literalmente o que está no original, como está nas nossas Bíblias mais antigas, mas ele traduz corretamente a que se refere. Depósitos do templo. Por quê? Porque essa sacaria toda que sobe para Jerusalém tem que ser estocada. Mas estocada não para acumulação, mas para compartilhamento, para administração, para servir a quem está na sua casa. Então agora o texto fica assim: tragam os dízimos e os dízimos aos depósitos do templo. E o para quê, que é a terceira e última parte da minha exposição hoje, o para quê define, especifica e restringe qual é o objetivo do dízimo. Está claríssimo como água potável, água cristalina. Claríssimo. Para que haja mantimento na minha casa. Então, meus irmãos, a gente se afastando agora um pouco dos detalhes, né, e vendo um pouco do quadro, não precisamos ver o quadro inteiro, porque a perícope não está completa, né? Afastando um pouco apenas, nós estamos vendo Deus dizendo o seguinte: sabe a minha lei? Sabe os meus estatutos? Os meus estatutos que estabeleceram regras para vocês plantarem, colherem, distribuírem, vocês se afastaram deles. E vocês devem se voltar. Vocês estão me roubando. E eles devem ter pensado, mas como nós roubamos a Deus? Vocês estão me roubando quando roubam aqueles a quem o dízimo se destina. Então, o texto aqui não esclarece, mas a memória que o povo tem da lei deve suprir esse significado. Quando o povo fala, em que te roubamos? Deus responde, vocês me roubam quando desviam ou retêm aquilo que deve subir para a minha casa. E o que deve subir para a minha casa? Todos os dízimos. Dízimos e dízimos dos dízimos. Ou seja, o sistema completo. E quando fala subir para a minha casa, de acordo com a lei, é apenas o dízimo dos dízimos. Porque enquanto os dízimos são recolhidos para se tornarem dízimo dos dízimos, eles têm que passar pelo depósito dos levitas. Porque são os levitas que recolhem a terumá, o dízimo dos dízimos. Né? Então é um sistema todo colocado em circulação para que haja mantimento na minha casa. Mas antes de o mantimento chegar na minha casa, o mantimento abastece a casa dos levitas. É como uma água, né? Que vem, né? E vai enchendo todos os buracos, né? E vai indo, vai sobrando até chegar. Não. A casa de Deus é o templo. Certo. Mas o bem entre o campo e a casa de Deus em Jerusalém, o sistema percorre as suas artérias, né? O que significa isso? Significa que ele percorre o caminho que a lei estabeleceu. Todos os dízimos, os levitas. Sim, mas né? O sustento dos levitas não só no templo, Não só no templo. Não, é bom explicar isso, porque como eles faziam turnos
e ficavam nos Sim, templos, pode sim, dar sim. uma impressão que é o sustento do Isso, templo. Ou seja, transferindo para agora da igreja. Então, sim. traz para a Não, igreja... não, peraí. Não transfere nada para agora. Podemos Não, transferir. Não, tá eu na estou hora. dizendo porque a gente facilmente já Isso. pode fazer. Então, tira tudo isso. Nós não estamos lá ainda. Exatamente. Nós estamos só É. no Velho Testamento. Isso, mas é interessante o que você colocou, porque assim, se a gente ler esse texto apenas literalmente e friamente, sem supri-lo com a memória, certo? Pode dar a entender que tudo tem que subir para Jerusalém. Tudo tem que subir para Jerusalém. Se a gente pensar aqui, para que haja mantimento na minha casa, né? E essa casa é o templo, certo. A gente teria que pensar numa logística ilógica de tudo subindo para Jerusalém. Quando você pensava que era dinheiro, faz sentido. Quando você apaga, lembra da borracha, a borracha imaginária, né? Apaga tudo isso e tal. E pensar em sacas e sacas e sacas, frutos perecíveis. Pensar em tudo isso, e animais, rebanhos, tudo isso subindo em direção a Jerusalém. Subindo em direção a Jerusalém. Tudo isso. A produção de todo um país subindo para as câmaras do templo. Não faz sentido. Certo? Então, se a interpretação que eu estou propondo do dízimo e dízimo dos dízimos, certo? O que sobe para Jerusalém são os dízimos dos dízimos. Deu para entender? O dízimo ficava aonde a lei mandava. Onde a lei mandava ficar o dízimo? Nos depósitos dos levitas, nas cidades deles. Os dízimos. E o dízimo dos dízimos, então 1% sobe para os depósitos. Tá? Se você disser, não, Eliseu, você tá forçando aí e tal. Então você tem que lidar com o problema de a produção de todo o país, claro, um país pequenininho, né? Mas de toda a Palestina, subir para os depósitos pequenos de um templo. Tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com esse problema aí. Quando você pensa que é dinheiro, faz sentido. Todo mundo subindo com sua, lembra? Seu saquinho de moeda, né? Chega lá, bota na caixa forte do tio Patinhas, beleza, né? Os tesouros do sacerdote. O sacerdote é dono do tesouro e tal. Não tem nada disso aqui. O que tem é caravanas e caravanas, atravessando regiões e regiões, né? Viajando, quebra um carro ali, quebra outro aqui, morre um animal, busca água, para, acampa e vai, e toca as ovelhas e o gado e etc. E vai subindo em direção a Jerusalém, né? A logística da lei de Deus, da qual eles se desviaram. Estou montando o quadro todo agora. Da qual eles se desviaram. Vocês se desviaram desde o início, né? É esta que está lá em Números, em Deuteronômio, que é o quê? Abasteçam o levita e o levita tira 10% de 10% e traga para o templo, tá? Não faz sentido, nem é viável, nem é possível trazer todos os grãos e os animais para o templo. E daí a gente pode concluir que os levitas ficavam com esses 9% para o sustento? Sim. Então, o 1% daí que seria destinado aos pobres? E Não. 1% vai para o templo, para o funcionamento de quem está lá. Os pobres e os levitas. Os 9%, rigorosamente falando, os 9% eram para os levitas e a cada 3 anos ia para os pobres, dentro do sistema completo da lei.
Só a cada 3 anos? A cada 3 anos. Porém, esse não é o único benefício destinado ao pobre. Né? Tem os cantos do campo, que é do pobre, né? Tem a generosidade, tem o perdão de dívidas, quer dizer, tem uma série de coisas. Por isso que foi bom você ter tocado nisso para o seguinte, nós seguimos a linha temática do templo, do dízimo. Mas a gente tem falado desde o começo que o dízimo está dentro de um sistema de proteção social. Sim, certo? Porque quem está chegando agora perdeu as 17 aulas para trás. Exatamente. Foi tratado longamente sobre esse. Tem uma amiga nossa, né, que tirou o atraso para hoje, não sei se ela está aí, né? Tirou o atraso e tal para agora atualizar. Então, quem perdeu as primeiras aulas vai ter que fazer isso. Então, assim, o dízimo do pobre é um item dentro de um sistema. Por isso, que quando Deus fala assim, tornai-vos para mim, não é apenas na entrega do dízimo. Entende? Tornai-vos para mim. Em que havemos de tornar? Deus fala, vocês não sabem não? Que tal o roubo? Em toda aliança. Mas é óbvio. E aqui eu faço uma pergunta para vocês que assistiram às 17 aulas. Eu faço uma pergunta. Se o povo passasse a dar o dízimo legal, eles teriam se voltado para Deus? Será? Será que a entrega fria... Olha eu falando ali. Será que a entrega fria, legalística, ritualística desse dízimo implicava o voltar-se para Deus que Deus queria? Porque tinha culto nesse tempo. Tem sacerdote, tem oferta, tem tudo, entendeu? Então, assim, quando a gente montar esse quebra-cabeça que eu estou expondo para vocês, tem que sair... Não, vai acabar hoje. Tem que sair, tem que emergir do nosso coração aquela nota que o Espírito Santo quer atingir no nosso coração, que eu estou chamando de generosidade. Só a generosidade é o voltar-se para Deus. Porque a prática fria já estava sendo feita. Se Deus fala assim, olha, eu estou de olho aí em vocês, vocês não estão mandando 10%, nem 1%. Vocês não estão sendo fiéis. Vocês estão querendo me enganar? Roubará o homem a Deus? Né? Se o povo falar assim, tudo bem, quem dá 9 dá 10. Né? Tudo bem. Se isso garante as minhas colheitas, se isso garante chuva e colheita, e vinho e etc. Né? Não, aqui está escrito janelas do céu, chuva e repreender o devorador e fruto da terra. Agora. E vinho, fala inclusive do vinho, a vossa vide no campo. Né? Se isso garante e tal, cara, vamos dar mais 1%. Isso garante lucro. Né? Quanto mais te mandar, mais lucro e tal. Será que isso agradaria a Deus? Ou será que Deus diria, vão e aprendam, misericórdia quero e não sacrifício? Quero misericórdia. Davi falou isso, olha que lindo. Acho que no Salmo 51, aquele salmo do cria em mim, ó Deus, um espírito puro e tal, se não me engano é ali que ele fala o seguinte, por acaso é de animais que Deus quer? Se Deus quisesse eu daria, Mas não é disso que Deus se agrada. Deus se agrada de um coração que olha o seu próximo e vê e havé no seu próximo. Amarás o Senhor teu Deus e amará o teu próximo. E este é semelhante àquele. E se ama a casa de Deus em Jerusalém, como não amar o levita? Como não amar o órfão? Como não amar o pobre, o estrangeiro, o jornaleiro? Então, só um minutinho, amor. Então eu volto para o debate quarto. Então suas ofertas serão justas.
então suas ofertas serão justas. A oferta que sobe para Jerusalém tem que ser a oferta do cara que guardou o salário do jornaleiro, capítulo 3, versículo 5, que não defraudou o salário do jornaleiro, que não oprimiu o órfão, que não oprimiu o estrangeiro. Por que que Deus vai querer mantimento no templo se o ofertante deixou a viúva com fome, o órfão com fome? Esse não é o culto que agrada a Deus, porque esse culto já acontecia. Então, esse texto aqui coloca a espada do juízo de Deus no nosso pescoço. É rito que vocês querem? Façam rito. Façam rito. Deem os 10% direitinho. Exatamente. Tragam aqui para mim o trigo da fome da viúva, que vocês vão ver o que eu faço no campo de vocês. Traz o salário do carrinheiro. Exatamente. Traz o salário do carrinheiro. O Wagner disse assim, não deixa o Vardimiro assistir essa aula, senão ele vai ficar bravo. Aí, ó. Como é bom poder expor a palavra de Deus sem compromisso com ninguém. Como diz o apóstolo Paulo, Deus me deu essa glória e eu prefiro morrer a perdê-la. Posso falar livremente. Sim. Aí o Celso também disse assim, a Câmara do Tesouro hoje é mantida por meio de uma tributação ameaçadora de primícias, ofertas e dízimos, porque eles inventam tudo. Tragam tudo, exatamente. Os ouvintes serão amplamente abençoados, entre aspas, na medida em que forem enchendo a referida Câmara. Exatamente. De certa forma, é um evangelho muito pobre que esse que vemos, ou seja, fincado na extração de dinheiro que sustenta as empresas, igrejas, empresas que a Vera fala, né? Muito, muito triste. Agora, vocês vão ver ao longo dos séculos que nós vamos percorrer como o sistema chegou a isso, tá? Não tem salto. O sistema vai chegar a isso. Olha o sacerdote do Novo Testamento, né? O Anás e o Caifás lá e o Satanás do Novo Testamento, eles são os homens mais poderosos da república, aliás, da monarquia, né? Eles são poderosíssimos. Eles nem querem que os romanos saiam de lá. Por quê? Porque debaixo da espada e da bota dos romanos, eles são verdadeiros monarcas. Para eles está bom. A Ivete fez uma pergunta que eu não sei se você vai responder agora. Os levitas, então, seriam a classe alta de hoje? E o Moacir disse, ótima pergunta, eu tinha pensado nisso. Os levitas da Bíblia não são, muito pelo contrário. Eles são os pobres. Bíblia, né? Os levitas da Bíblia eram os pobres oficiais de Yahvé. Eu entendo os levitas da Bíblia quando Deus fala assim, vocês não terão um palmo de terra. Um palmo de terra vocês não terão. Eu sou a herança de vocês. Deus elegeu uma tribo para ser sem terra. Sem terra. Literalmente sem terra. Né? E ao eleger e vincular a pobreza dos levitas ao culto, Deus deu um distintivo ao culto de Yahvé. Por isso, doutor Ivete e demais irmãos e irmãs, por isso é que o dízimo é invocado aqui não como uma medida arbitrária, mas como um indicativo, como é que fala? Uma amostragem do estatuto de Yahvé. Veja, ele está dizendo o seguinte, vocês trazem culto à minha casa. Na terra inteira se faz culto aos deuses. Tudo bem, mas vocês têm que se voltar para mim. E aí o povo fala, em que temos que voltar? E Deus fala, vocês querem me roubar? E o povo fala, mas em que nós te roubamos? Se o templo está lá, tem sacerdote, tem levita, tem sacrifício, o que Deus está reclamando? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Mas eles falam, caramba Deus, será que o Senhor não está vendo que nós temos que pagar imposto para o imperador? Será que o Senhor não está vendo que o nosso campo produz pouco? Será que o Senhor não está vendo que nós não conseguimos viver como naquela época
da aliança em que havia riqueza? O Senhor não está vendo a nossa situação? Caramba, o Senhor também quer nos tributar. E Deus está dizendo para eles, façam que haja mantimento na minha casa. Ou seja, Deus não está pedindo tesouros para enriquecer os sacerdotes. Deus está pedindo o elementar. Os mantimentos são o elementar. Ele está querendo que todos comam 3 vezes ao dia. É um programa Fome Zero. É um programa Fome Zero. Ele está querendo que todos comam. Todos comam. E então haja culto. Por quê, meus irmãos? Respondendo à minha própria pergunta, se eles tivessem trazido o dízimo, Deus estaria satisfeito? Eu diria, que coisa mais sem sentido. Que coisa mais incoerente, que coisa mais mesquinha Deus estaria pedindo? Esse povo está ímpio. Esse povo está perverso. Esse povo está pior do que as nações ao redor. E Deus está interessado na parte dele para manter fumaça e incenso no templo. Não combina com o Deus do Antigo Testamento. Então eu entendo que Deus invocou aqui o templo, o dízimo, porque o dízimo é uma amostragem, é uma nota distintiva das demais religiões. Porque no capítulo 1 ele fala assim, em toda a terra se traz incenso ao meu nome. Mas vocês não. Vocês têm um estatuto para seguir e vocês não seguem. Qual é o estatuto? É o estatuto da misericórdia. O Deus da misericórdia. O Deus que elegeu os levitas, respondendo à pergunta da doutora Ivete, que elegeu os levitas para garantir, para fiar a aliança. Ou seja, ao suprir o levita, nós suprimos todos os pobres. E nós garantimos que o culto prestado em Jerusalém é o culto verdadeiro a Yahvé, é o culto da misericórdia, é o culto da generosidade. Ela está perguntando isso, se era classe Sim. alta, ela falou, mas ela levantou um questionamento, sim. Mas o pobre ficava dependendo da generosidade do levita. Sim, não, mas o levita sendo desprovido, né? Se a gente ler lá o Neemias, a gente vai ver que quando o dízimo não era dado, o levita era abandonado. Né? Então, claro, a generosidade do levita, claro. Que ele recebia e tinha que distribuir. O levita é um elo dessa corrente que eu chamei de artéria, né? Que irriga todo o organismo social, né? Se ele fosse egoísta, a coisa não ia funcionar. Ele trazia, imagina, ele trazia... Só que aí a gente tem porque ele era dependente da generosidade. É interessante a colocação dela. Ele é dependente da generosidade. E os pobres são e como que ele poderia estocar alimento na sua cidade e fechar a mão para o órfão, por exemplo, para o estrangeiro, que é igual, socialmente falando, a ele? E aí eu aproveito esse questionamento da doutora Ivete para dizer o seguinte, de graça recebestes, de graça dai. Recebemos misericórdia, devemos tratar com misericórdia. Ou seja, nós hoje, nós os cristãos, somos os levitas, não no sentido que a igreja usa, mas nós somos a tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal que recebeu misericórdia de Deus e que, portanto, é obrigada a compartilhar misericórdia. Quando nós não compartilhamos misericórdia, nós somos o levita safado. Nós somos esse levita aí, que enriquece e não distribui. Aí eu diria que é uma chance do acúmulo, porque você pode, como eles eram abandonados também e dependiam de outras pessoas, eles podiam facilmente, se eu fosse levita, eu poderia facilmente pensar assim, eu não sei como vai ser no ano que vem. Exatamente. Se eu vou receber os dízimos. Sim, porque tem que lembrar que eles não semeavam, eles não plantavam, porque eles só ganhavam eles cidades não tinham campos. que tinham campos
não campos, só a cidade. Árvores ao redor para isso. criar Não os tinham animais, campos, não tinham campos para semear. Isso. Então tem que lembrar disso, eles não produziam, né? Uhum. E eu podia facilmente, se eu fosse levita, pensar assim, mas o ano que vem eu não sei se eu vou ganhar o Sim. dízimo, então eu tenho que acumular. Sim. Como a gente pensa hoje no capitalismo, talvez, né? Exato. Tipo assim, eu preciso guardar, eu não sei como que vai estar o ano que vem, né? Que nem nessa pandemia, quem não tem um pouco de dinheiro guardado vai sofrer, né? Agora o Wagner respondeu para ela assim, eu não vejo, sobre eles serem a classe alta, ele respondeu, não vejo assim. Foi uma tribo separada para cuidar das coisas da religião, mas separada pelo próprio Deus. Olhemos para os levitas como staff do Estado. É isso, Eliseu? Olha só, é interessante a questão. Quando nós passamos do tabernáculo para o templo, né? Então, assim, quando eu digo que os levitas eram pobres, eles eram pobres idealmente, né? Porque nós temos que lembrar que quando o templo foi construído, houve um upgrade, né? Um upgrade, e a casa sacerdotal e os levitas passaram a ser, sim, staff do Estado. Então, eu concordo com vocês. Que eles deixaram de ser os pobres de Iavé, a tribo sem terra, a tribo sem herança, para se tornarem algo parecido com as nações vizinhas, né? Então, aquele sacerdote que era um pobre guardião da tenda de Iavé, agora passa a ser o guardião de um hiper mega power templo do Edir Macedo em Jerusalém, né? De ouro, coisa magnífica, né? Que a rainha de Sabá ficou assim babando, né? A rainha de Babá, a rainha de Sabá, né? Então sim, né? Só que nós estamos agora no período pós-exílico, em que o templo é pobre e a precariedade do povo é acentuada, né? Os ricos aqui, aí eu concordo inteiramente com aquilo que a Irene falou, os ricos aqui são ricos precários. Eles são como a classe média brasileira, né? Que saiu da pobreza, mas quer chegar àquele antigo status de riqueza, mas morre de medo do pobre, né? Então, eles se tornaram aqui mesquinhos. E os levitas aqui, a meu ver, são vulneráveis. Se vocês lerem lá o capítulo 12 de Neemias, que fala que Neemias se ausentou e os levitas foram abandonados, cada um teve que voltar e se virar, a gente percebe que eles são vulneráveis, né? Eles vão se tornar classe alta. E aí eu já pego um gancho, né, do que vocês estão propondo aí, o Wagner e o Celso e a doutora Ivete. Eu já pego um gancho pelo seguinte, eu já falei isso aqui. No Novo Testamento não se fala em levita, né? O levita do Novo Testamento já é saduceu, já é da classe alta, né? O sacerdote do Novo Testamento é um nobre que, tirando o Herodes, tirando o Pilatos, ele é o hiper senhor da terra. Eles são proprietários de muitos campos. Eles enriquecem abertamente, né? E é por isso que Jesus é contra eles. Aqui nesse momento ainda não surgiu o sacerdote poderoso. Ainda não surgiu tem que tomar cuidado o quando a gente faz levita essa poderoso. Exatamente. Né? Para os, vamos dizer, sacerdotes e levitas de hoje, os pastores têm que tomar cuidado com essa... Com certeza. Não pode fazer... Porque não é a mesma coisa. Eu vou tendo aqui que caminhar para o final, então eu elucidei a questão de dízimos e ofertas, elucidei a questão da casa do tesouro, que para mim é muito importante, né? E a questão do mantimento é para indicar a subsistência básica, ou seja, é para garantir que todos comam. Mantimento na minha casa, tá? E essa palavra mantimento, ela significa não apenas comida,
mais a subsistência, ela significa dignidade, né? Então ela se refere ao levita e ao sacerdote, que é, digamos, o último elo do sistema de proteção. Para mim, e fazendo a memória da aliança que está presente no texto, é impossível ler esse texto na boca de um Deus ritualista que está interessado apenas no funcionamento ritualístico do templo. Se você quiser defender esta posição, você vai ter outros problemas para resolver. Se você fizer esta abordagem que eu estou fazendo, global, contextual de Malaquias e relacionando com os demais debates e com o contexto de Neemias, é impossível ver a boca de um Deus ritualista querendo que houvesse tesouro, não importa o resto. Eu quero é o meu templo e meu tesouro. Né? Se você quiser trabalhar com esse Deus e quiser adorar esse Deus, vá por tua conta e risco. Né? Eu prefiro pensar no Deus do Antigo Testamento, no Deus da Aliança, no Deus de Neemias e no Deus que está bradando, dizendo: eu vos amo, por que vocês têm me abandonado? Eu vos amo, por que vocês têm trazido mal e porcamente esse resultado para minha casa? Né? Um Deus que faz o povo voltar à aliança e ao amor e aos estatutos. E então clama ao povo para que voltem para mim, voltem para mim. E este dízimo do versículo 10 só pode ser a amostragem deste voltar. É impossível fazer esta caminhada para Jerusalém, vendo os pobres do caminho, os estrangeiros, os peregrinos, os órfãos e os pobres, e deixá-los com fome enquanto você leva mantimento para Jerusalém. Esse mantimento de Jerusalém só pode ser a terumá, né? Porque é este que deveria abastecer os depósitos do templo. O resto deveria ficar pelo caminho e circular. Porque na próxima aula, quando eu falar da abundância, eu vou derrubar... A gente vai voltar nesse versículo. Sim. Eu estou na parte C. Eu dividi o versículo 10 em F partes. Eu estou na C. Então, calma aí que tem mais caroço aqui nesse angu. Nosso tempo está esgotado, mas tem mais uns 3 comentários que eu queria colocar. Inclusive, um antigo do Mindu que ele me cobrou, que ficou lá em cima, eu perdi o acesso, ele teve que pôr de novo. Ele colocou, abriu aspas, imposto é roubo, sonego tudo que puder. Como alguém que não compreende o financiamento da coletividade pode compreender o dízimo para além de favores pessoais? Exatamente. Você percebe como a lógica com a qual nós lemos esse texto, ou o óculos com o qual nós lemos esse texto é perverso. Né? E esta perversidade é que está sendo julgada em Malaquias. Né? Correto. E o Moacir Marat colocou: quem quiser o Deus ritualista... Eu tinha lido ruralista, não é ritualista. Há inúmeras opções famosas ou anônimas, umas mais generosas que outras. Eu só advirto... Umas mais, outras menos generosas. Eu aprendi muito aqui. Legal. Eu só advirto os adeptos do Deus ritualista que Jesus vai botar, como é que fala aqui? Potassa. Soda cáustica nesse sistema. O quinto debate está dentro do contexto do quarto debate e do sexto debate. Então, o Cristo do Evangelho
vai trazer fogo que queima, que não vai deixar nem raiz, nem ramo para esse sistema ritualista, né? Porque nós estamos falando aqui de um sistema anterior a Jesus Cristo, né? Por isso que eu estou dizendo, não tem nenhuma relação entre esse sistema que nós estamos estudando e as igrejas de Jesus Cristo. Nenhuma relação. Eu estou estudando Malaquias, no período pós-exílico. Só isso. Ok. Só isso. Tem 2 comentários, o pastor Guilherme Falcão disse: um Deus que nunca rejeitou os desfavorecidos. Exato. Deus generoso, bondoso e misericordioso. Isso. E a Cida comentou uma coisa bem interessante aqui, que é uma experiência dela, que eu nunca tinha ouvido falar. Ela falou, trazendo a memória de quem eram os levitas, eu fiz umas comparações. Hoje visitei algumas denominações de alto luxo e algumas muito simples do interior. Gente, é berrante a diferença. Em uma que eu fui, bem simples, o dízimo era alimentos e foi distribuído para as pessoas necessitadas. Eu ganhei 2 peixes. Pensa que susto quando eu vi isso. Nunca ouvi falar. Que susto. Meu Deus. E é tudo que o pastor Guilherme falou aí, né? A gente tem que compartilhar. Que lindo, linda experiência, Cida. Eu e a Irene, que fomos pastores na roça, né? Na roça, ganhamos, imagina, eu sou paulistano, né? Para mim, arroz nascia num pacotinho plástico no mercado, né? Imagina que nós recebemos dízimo de irmãos pobres que traziam sacas de arroz em casca e colocávamos lá nas salas da escola dominical para ir limpando. Imagina, eu pegava minha bicicleta pastoral, né? Levava lá no, como é que chama? Na máquina beneficiadora, né? Levava um saco desses de, sei lá, 60 quilos, né? Não sei, e vinha com menos da metade em grão limpo, né? O resto era casca, né? Mas ele dizimou em casca, trazia casca. Nós tivemos essa experiência de receber dízimo em arroz em casca, né? Uma comunidade que partilhava os seus bens, trazia alimento, fruta, etc, para atender a necessidade do jovem casal pastor. Mas eu queria pontuar ali que o pastor Guilherme, nosso querido irmão, que nos honra, né, com a sua pergunta, ele disse que tem relido as Escrituras, né, das tantas vezes, e tem se impressionado com esse coração de Deus. Então é isso. Esse é o ponto, né? A gente não pode ler esse texto friamente como se fosse um texto jurídico. É um texto do coração de Deus. Qual Deus? O Deus da nossa memória. O Deus da memória do povo, né? O Deus que evoca quem ele é, que chama o povo aos termos da aliança, cuja amostragem é a generosidade e a misericórdia. Meus irmãos, durmam com um barulho desses. Só último comentário da Ivete, que ela diz assim, pastor Eliseu, sua liberdade ao pregar o evangelho é a nossa alegria. Amém. Graças a Deus. É a minha também, minha irmã. É a minha também. Poder ler a Bíblia no seu locus correto, que é o coração de Deus. O coração de Deus que pulsa nas Escrituras e que é o Deus que nós amamos. É o Deus que nós amamos, né? É aquilo que aquece os nossos corações, né? Então, graças a Deus por esse Iavé das misericórdias, né? O Iavé que se importa com o mantimento na minha casa e que não pode ser um Deus egocêntrico que se preocupa apenas com a casa dele, porque ele está na casa do pobre, ele está na casa da viúva, ele mandou Elias na casa da viúva de Sarepta. Jesus vai falar depois, havia muitas viúvas, mas Elias foi na casa de Sarepta, né? Aquela viúva que mesmo da sua miséria foi misericordiosa e solidária com o profeta Elias, né? Então esse Deus que cuida do pobre, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que cuida do estrangeiro, que cuida de Agar
no deserto. Esse é o Deus que se importa com a casa dele, né? Ele só vai ficar satisfeito com o mantimento na casa dele se houver mantimento na casa do pobre. Ora bolas, né? Davi comeu o pão sagrado porque estava com fome. E Jesus falou isso para os fariseus legalistas. Ora, Davi comeu o pão sagrado. Importa matar a fome do pobre. Que se lasque o pão sagrado. Se o Davi está com fome, vai morrer de fome na casa de Yahvé, porque o pão é sagrado e não pode comer. Ora, o pobre que coma o pão sagrado, né? Então, esse Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus que quer tesouros na sua casa. E nem né? quer o dízimo dos R$600. E não quer o dízimo dos R$600. E não quer o dízimo das viúvas pobres. Da viúva rica, sim. Da viúva pobre, não. Né? A viúva do Antigo Testamento era pobre. A viúva de hoje pode ser rica. Né? A viúva pobre tem que receber. E a mulher casada hoje pode ser a pobre. E o homem casado hoje pode ser o pobre. O órfão pode ser rico, porque é herdeiro de grandes fortunas, mas os 5 ou 6 filhos, a prole da favela lá da Vila Zumbi, dos haitianos e etc., pode ser o novo pobre. Então percebam como nós temos que encontrar onde está gritando, onde Yahvé está falando conosco hoje. Né? E aí a irmã falou ali da igreja rica e da igreja pobre. A igreja rica tem que atender a igreja pobre, se não quiser continuar roubando Yahvé. Amém. Está roubando Yahvé. Chega, Eliseu. Amém, amém, amém. Obrigado, gente. Já estourei Tchau, até gente. os tempos da pandemia. Tchau para vocês. Deus abençoe a Tchau, todos gente. e todas. Beijo. Tchau, tchau. Bom domingo. Olha a hora, Eliseu.